Aliás, teve gente que morreu aqui em São Paulo. Exatamente, teve uma pessoa que morreu no próprio Largo da Concórdia, uma outra que morreu na Grande São Paulo também, ambas atingidas por árvores. E na edição de ontem, a gente também mostrou uma imagem preocupante. Essa árvore, justamente, que caiu no centro de São Paulo, deixando uma pessoa morta, 6 feridas, estava repleta de cupins. É uma imagem nojenta. Olha quantos cupins só nessa árvore. Apesar disso, a Prefeitura informou que remove 3.000 árvores e realiza 120 mil podas por ano. O prefeito Fernando Haddad também atribuiu as quedas de árvores a um evento climático raro. Foi um evento raro que está sendo investigado, inclusive, pelos radares da prefeitura. As árvores não estão preparadas para esse tipo de evento. E você não vai remover árvore sã. Você só remove árvore que está doente. Bom, e muitas Aquela árvores né? doentes Bastante. caíram antes que pudessem ser removidas. A maioria, Laura, né? foi um evento tão raro? Acontece normalmente no verão, mas não é raro a ponto de falarmos, nossa, isso nunca aconteceu em São Paulo. A gente teve situação muito pior do que isso, com rajadas de 80, 90 km por hora. O que a gente teve foi 50, 60 quilômetros. Então isso acontece de vez em quando sim em São Paulo. Pois é, e a Paula Valdez agora está na Praça Vinícius de Moraes, no Morumbi, com um biólogo que fez um mapeamento das árvores saudáveis e doentes. Paula, bom dia. É possível, a olho nu, diferente do que o prefeito disse, saber se uma árvore está ou não comprometida? Bom dia. Bom dia, Ana. Algumas sim, viu? Essa aqui, por exemplo, que a gente está na Praça Vinícius de Moraes, como você falou, a gente consegue ver nu que o tronco dela está completamente torto, que inclusive já está se apoiando em outra árvore que ali embaixo, olha só, acabou entortando a raiz também. Eu estou aqui com o Dr. Sérgio, que é biólogo, porque até mesmo nessa própria árvore a gente consegue ver que tem um formigueiro. O que mais a gente consegue analisar a olho nu numa árvore para dizer que ela está doente? Então, alguns ataques eles são perceptíveis a olho nu, como o caso de formigas, ataque de fungos, também a gente vai percebendo o estado da árvore e um apodrecimento que pode acontecer de forma externa. Visualmente é fácil de ser identificado. Mesmo o amarelecimento de folhas, tudo isso pode indicar que a árvore não está com a sua saúde em boas condições. Porém, existem alguns outros organismos que também atacam as árvores, como os cupins, e esses nós temos um pouco mais de dificuldade de fazer a identificação, onde é necessário técnicas, métodos e equipamentos específicos para esse tipo de trabalho. A Prefeitura conta com essas técnicas e esses métodos para fazer esse tipo de identificação? Sim, a Prefeitura tem, além do conhecimento, né, os profissionais gabaritados e habilitados para isso, porém em quantidade insuficiente, né? Se a gente pensar na cidade de São Paulo como uma área gigantesca e com muitas árvores, né, essa quantidade de profissionais, equipamentos que são utilizados acaba sendo insuficiente. Então talvez a busca aí pela contratação, né, o encaminhamento de mais profissionais, a gente tenha um resultado mais positivo na identificação desses problemas e depois a correção deles. Talvez pessoas mais especializadas, né? Porque pelos dados aqui que a gente tem da Prefeitura, a gente sabe que em 2015 foram mais de 120 mil podas aqui em São Paulo, 17 mil remoções. Este ano, até abril, 31.760 podas e 5.601 remoções. Aí, sem falar, é claro, das novas espécies que foram plantadas. Esse número, obviamente, ele é alto, parece alto, mas não é suficiente. O que está faltando para um trabalho realmente eficaz da Prefeitura aqui em São Paulo? Com certeza, os números eles são expressivos, né? Porém ainda não vai atender a demanda que a cidade precisa, né? Então nós precisamos realmente de mais pessoas ou talvez a contratação de empresas, institutos, né? Para fazer esse trabalho de a correta identificação da saúde dessas árvores e não esquecendo que não basta identificar o problema, é preciso corrigi-lo também. Então o tratamento adequado dessas árvores é fundamental para que a gente tenha uma segurança para a população. E aí também parte de todos, né, Megali? De olhar, a gente sabe que tem a burocracia, mas também de olhar e avisar que essa árvore realmente está com problema e procurar as autoridades, né? Que a gente avisa, as autoridades não vêm. E veja bem, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o biólogo. A minha impressão como morador de São Paulo é que esse trabalho foi expandido. De 2 anos para cá, a gente teve um verão em que muitas árvores caíram. Hoje a gente vê mais gente na rua da prefeitura podando, mas está na cara que ainda não é o suficiente. Haja vista esse número aí de 180 árvores caindo em questão de minutos. Uma chuva que durou menos de 1 hora.